6 da seção 14.6, ele nos pede a derivada direcional da função f de xy igual a x vezes seno de xy, dado o ponto x igual a 2 e y igual a 0, e o ângulo θ igual a π sobre 3. Bom, para solucionar esse tipo de questão, em que nos pede a derivada direcional da função, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai calcular a derivada da função f em relação a x e posteriormente a derivada da função f em relação a y. E foi isso que eu fiz aqui. Calculando a derivada da função f em relação a x, eu obtive esse resultado. Como eu obtive esse resultado? Pela regrinha do produto, que consiste em a derivada da primeira, derivada de x, que é igual a 1, vezes a segunda, seno de xy, só repetir, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Foi isso que eu obtive, foi esse resultado. Mas e a derivada da função seno de x? Eu fiz aqui no cantinho pela regra da cadeia. Aqui, ó, y vezes cosseno de xy. E apenas coloquei aqui já com o resultado. Encontrado a derivada da função f de xy em relação a x, eu vou agora para a derivada da função f de x em relação a y. Fazendo isso, como a gente vai fazer? Deixa eu ver. A gente vai derivar a função x vezes seno de xy em relação a y. No caso, o x que está multiplicando seno de xy, ele é uma constante, porque eu estou derivando em relação a y. Aí eu só repeti ele aqui, o primeiro termo, só repeti. Daí então eu fiz a derivada da função seno de xy em relação a y. Também pela regra da cadeia você vai achar o restante da resposta da derivada, que dá igual a x vezes cosseno de xy. A partir daí, eu encontrando a derivada da função f em relação a x e a derivada da função f em relação a y, eu posso aplicar nessa fórmula aqui da derivada direcional, que consiste na derivada parcial de f em relação a x vezes o cosseno de θ que foi dado lá em cima na questão, mais a derivada parcial de y vezes o seno de θ. E foi isso que eu fiz. E aí ele deu que o ponto x e y vale x igual a 2 e y igual a 0, e o ângulo θ π sobre 3, que é igual a 60 graus. E a partir daí eu só substituí os valores que eu já havia encontrado com a derivada parcial da função f em relação a x e em relação a y, apenas substituí os valores e cheguei a esse resultado aqui, 2 raiz de 3. E essa é a resposta da questão. Qualquer dúvida que tenha ficado aí, só deixar nos comentários, que eu posso estar tentando responder, viu? Mas aí espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, não. Tá bem claro aí a resolução da questão, substituindo os valores e o passo a passo, e é isso aí.